maio de 1950, o mundo ainda tentava curar as feridas abertas pela Segunda Guerra Mundial, mas os olhos do planeta convergiam para um único ponto no mapa: o Brasil. O país vivia os seus chamados anos dourados, uma época de otimismo quase ingênuo, onde a modernidade batia à porta, as indústrias cresciam. O Rio de Janeiro não era apenas o centro político. Era o espelho de uma nação que exigia respeito internacional. Não bastava apenas sediar a 4ª Copa do Mundo da história. Era preciso impressionar. O governo e a sociedade civil sabiam que o futebol era o bilhete de entrada do Brasil no clube das grandes potências modernas. E para abrigar essa ambição, a arquitetura teria que desafiar os limites do possível. Nascia ali, em menos de 2 anos de esforço hercúleo, o Estádio Municipal do Rio de Janeiro, o Maracanã. Um colosso de concreto bruto projetado para ser o maior palco do planeta, capaz de comportar 200.000 almas. Erguer aquela estrutura monumental era a prova definitiva do que o homem brasileiro podia fazer. O palco estava pronto. A taça já era considerada nossa antes mesmo do primeiro apito inicial. Mas a arquitetura que consagrou o orgulho nacional também foi desenhada para testemunhar o seu maior silêncio. 76 anos atrás, o Brasil viveu um mistério que a razão ainda não consegue explicar totalmente. Esta não é uma história sobre futebol. É sobre o dia em que o coração de um país inteiro parou de bater. Organizar uma Copa do Mundo naquela época era uma tarefa quase utópica. A Europa ainda estava de joelhos, redesenhando suas fronteiras e lambendo as feridas da Segunda Guerra. A Alemanha e Japão foram banidas pela FIFA, mas o verdadeiro mistério daquela edição começou antes mesmo da bola rolar. O fantasma das desistências. Seleções classificadas simplesmente se recusaram a cruzar o Atlântico. A Escócia boicotou o torneio por orgulho, após perder o campeonato britânico para a Inglaterra. A Turquia alegou custos de viagem e a Índia. A Índia desistiu em meio a um mito que atravessou décadas. A lenda de que se recusaram a jogar porque a FIFA proibiu os seus atletas de jogarem descalços. Das 16 seleções esperadas, apenas 13 desembarcaram no Rio de Janeiro. O tabuleiro estava incompleto. Entre os que vieram, o peso da história se dividia de forma desigual. A Inglaterra desembarcava pela primeira vez em uma Copa, blindada por uma arrogância histórica. Autoproclamados os inventores do futebol, os ingleses traziam astros como Stanley Wilfmanian e eram vistos pela imprensa internacional como os donos naturais da taça. Já a Itália, bicampeã mundial em 1934 e 1938, chegou ao Brasil como uma sombra do que já foi. Traumatizados pelo desastre aéreo de Superga, um ano antes, que dizimou a base da seleção e do clube Torino, os italianos se recusaram a voar. Viajaram semanas de navio, cansados, treinando no convés, guardando o troféu Jules Rimet em uma mala sob a cama do chefe da delegação. A Europa estava enfraquecida e o destino parecia sussurrar a favor das Américas. Era o cenário perfeito para o Esquadrão de Ouro do Brasil. Sob o comando de Flávio Costa, os brasileiros tinham o ataque mais devastador do planeta. Ademir de Menezes, o artilheiro implacável, Zizinho, o mestre do drible que fascinava até os críticos europeus, e Jair, a força motriz do meio-campo. Eles não jogavam futebol. Eles desfilavam uma superioridade técnica que parecia invencível diante de sua torcida. Mas, do outro lado do Rio da Prata, silencioso e observador, estava o Uruguai, liderados pela figura mística e severa do capitão. Obdulio Varela, um homem que não conhecia o medo e pelo talento cerebral de Schiaffino. A Celeste cruzou a fronteira sem o favoritismo da imprensa, mas carregando a casca de quem já havia conquistado o mundo em 1930. O verdadeiro perigo não vinha da orgulhosa Europa. Ele já estava hospedado em solo sul-americano, esperando pacientemente pelo momento exato de golpear. O início da jornada, porém,
Não foi o tapete vermelho que a imprensa previa. Após uma estreia protocolar de 4-0 contra o México no Maracanã, o Brasil pisou em falso. No Pacaembu, em São Paulo, um empate amargo em 2-2 contra a Suíça trouxe de volta o fantasma da desconfiança. As sombras do fracasso rondavam os jornais da capital. Mas aquela seleção tinha um pacto com o gigantismo do Maracanã. De volta ao Rio de Janeiro, diante de mais de 140 mil vozes, o Brasil sufocou a forte Iugoslávia. Um 2-0 cirúrgico que carimbou o passaporte brasileiro para o quadrangular final. A máquina estava calibrada. E o que o mundo testemunharia a seguir cruzaria a linha entre o esporte e a humilhação. O que se viu no quadrangular final não foram partidas de futebol, foram execuções táticas. A Suécia, uma das potências europeias, foi estraçalhada por 7-1 com 4 gols de Ademir de Menezes. Dias depois, a poderosa Espanha, que havia eliminado a Inglaterra, foi reduzida após 6-1 para o Brasil. Nas arquibancadas, 200 mil pessoas regiam o espetáculo balançando lenços brancos e cantando. Em uníssono, as touradas de Madrid. O Brasil não era apenas o favorito, era uma força da natureza que humilhava seus adversários com uma elegância assustadora. A imprensa internacional capitulava. O jornal espanhol La Vanguardia decretou: o Brasil joga o futebol do futuro. A Copa parecia resolvida antes do fim. Apenas um ponto. Era tudo o que o Brasil precisava contra o Uruguai na última partida para erguer a taça. E foi nessa aparente facilidade que a mente humana armou sua pior armadilha. A soberba engoliu a capital da República. Na manhã de 16 de julho de 1950, as ruas do Rio já celebravam o carnaval. Políticos faziam discursos inflamados apontando para os jogadores como heróis da pátria. Carros de som vendiam a música do título. O jornal O Mundo imprimiu na primeira página a foto do time com o veredito antecipado: estes são os campeões mundiais. O capitão uruguaio, Obdulio Varela, comprou dezenas desses jornais, espalhou pelo chão do banheiro do hotel e ordenou que seus companheiros urinassem sobre eles. O Brasil já comemorava a glória, o Uruguai alimentava o ódio. 16 de julho, 2 horas antes do jogo. Os portões do Maracanã foram fechados, deixando uma multidão do lado de fora. A atmosfera era asfixiante. O calor do Rio de Janeiro se misturava ao cheiro de fumaça e ao barulho ensurdecedor de fogos de artifício. Para os 11 jogadores brasileiros, cruzar o túnel e pisar naquele gramado não era apenas entrar em um campo. Era carregar nos ombros o peso e a expectativa de uma nação inteira que não aceitava nada menos que a imortalidade. Antes da bola rolar, o protocolo foi engolido pela politicagem. O prefeito do Distrito Federal, Ângelo Mendes de Moraes, tomou os microfones do estádio e discursou para a multidão, bradando: vós, brasileiros, a quem considero em poucos minutos os vencedores do campeonato mundial. No vestiário visitante, os dirigentes uruguaios, amedrontados pela multidão, disseram aos seus jogadores: entrem e tentem não levar uma goleada, assim salvamos a nossa honra. Mas a mentalidade daquela seleção uruguaia era feita de outro metal. Ao saírem para o túnel, Obdulio Varela olhou para seus companheiros e decretou: aqueles homens na arquibancada são de madeira. Não olhem para cima. O jogo se resolve aqui embaixo. Os de fora são de pau. Quando o árbitro inglês George Rider apitou o início do jogo, o roteiro de massacre que o Brasil havia ensaiado contra a Suécia e a Espanha simplesmente desapareceu. O Uruguai montou uma parede humana intransponível. Obdulio Varela liderava a defesa com uma agressividade que intimidava o ataque brasileiro. Cada avanço de Ademir de Menezes esbarrava em uma marcação feroz. O Brasil atacava, pressionava, mas a bola insistia em não entrar. Minuto a minuto, os 200 mil torcedores iam trocando os gritos de festa por suspiros de agonia. O primeiro tempo terminou em um 0-0 tenso,
pesado e silencioso. No vestiário, o Brasil descobriu que o Uruguai não havia vindo para o Rio de Janeiro para ser figurante de uma festa armada. Eles tinham vindo para lutar. O segundo tempo começou como um alívio para os nervos da nação. Logo aos 2 minutos, Ademir de Menezes avança e serve Friaça na ponta direita. O chute sai rasteiro, cruzado. Vencendo o goleiro Máspoli, o Maracanã explodiu. Um rugido de 200.000 bocas ecoou pelo Rio de Janeiro, sacudindo as estruturas de concreto do estádio. Naquele exato segundo, o Brasil não era apenas o campeão do mundo. Era o dono do futuro. A catarse nas arquibancadas parecia o ponto final de uma história escrita para o orgulho nacional. Mas, enquanto o cimento ainda vibrava sob os pés dos torcedores, um homem caminhava calmamente em direção à bola no fundo da rede. Obdulio Varela sabia que a psicologia era a sua maior arma. O capitão uruguaio pegou a bola, colocou-a debaixo do braço e, com uma frieza cirúrgica, caminhou até o juiz. Reclamou de um impedimento inexistente, exigiu um intérprete. Discutiu em câmera lenta. Ele não queria anular o gol. Ele queria congelar o sangue do Maracanã. Obdulio roubou preciosos minutos da celebração brasileira, transformando a euforia das arquibancadas em uma espera incômoda. Quando o jogo finalmente recomeçou, o silêncio já havia começado a se infiltrar pelos cantos do campo. O Uruguai não estava morto. Ele tinha apenas colocado o relógio do destino para correr ao seu favor. Aos 21 minutos, o impensável deu as caras. O ponta-direita uruguaio, Alcides Guiggia, deixa o lateral Bigode para trás com uma velocidade assustadora. Ele avança pela linha de fundo e faz um passe perfeito para o centro da área. Juan Alberto Schiaffino surge como um fantasma entre os defensores brasileiros e chuta de primeira, no alto. A bola morre no fundo da rede de Barbosa. 1-1. O regulamento ainda dava o título ao Brasil, mas o impacto do gol uruguaio rachou o espelho da confiança nacional. Nas arquibancadas, o barulho festivo deu lugar a um murmúrio nervoso. 200.000 pessoas se entreolharam, descobrindo que o gigante de concreto era vulnerável. O medo, aquele velho conhecido do futebol brasileiro, acabara de se sentar na primeira fileira do Maracanã. Minuto 34 do segundo tempo. O relógio parecia carregar o peso de uma bigorna. Alcides Guiggia repete exatamente a jogada do primeiro gol, vencendo o lateral Bigode na velocidade. Na pequena área, o goleiro Moacir Barbosa, um dos maiores camisas 1 de sua geração, antecipa o movimento. Ele dá um passo sutil para o centro, esperando mais um cruzamento de Schiaffino. Foi o seu único erro, um erro de milésimos de segundo. Guiggia percebe a brecha e chuta direto para o gol, rasteiro. Barbosa se estica, mas a bola passa por baixo de sua mão esquerda, beijando a trave e morrendo no fundo da rede. O placar do Maracanã mudava. Uruguai 2, Brasil 1. Barbosa permaneceu no chão, estático, olhando para a rede como se pudesse reescrever a física daquele lance. Ele ainda não sabia, mas aquela bola não havia apenas entrado no gol. Ela havia selado a sua sentença de prisão perpétua em vida. No Brasil dos anos 50, a derrota precisava de um rosto. Escolheu o de Barbosa como vilão. O goleiro, que fizera milagres durante todo o campeonato, foi transformado em bode expiatório de uma soberba coletiva. Décadas mais tarde, o próprio Barbosa diria que a pena máxima no Brasil para um crime era de 30 anos, mas ele já pagava 50 por um crime que não cometeu. O futebol, que prometia ser o bilhete de entrada do país na modernidade, revelou a sua face mais cruel. Ao lado dele, no banco dos réus invisíveis da opinião pública, o lateral Bigode e o técnico Flávio Costa também carregariam para sempre a marca daquela tarde. A engrenagem perfeita do futebol do futuro havia engasgado no próprio nervosismo. Às 17h15, o árbitro inglês ergueu os braços e apitou o fim do jogo. O que se seguiu no Maracanã não foi uma vaia, não foi um protesto.
foi o silêncio mais ruidoso da história da humanidade. 200.000 pessoas ficaram paralisadas em suas posições, incapazes de se mover ou de aceitar a realidade material do placar. Adultos choravam feito crianças agarrados às pilastras de concreto. Pessoas olhavam para o gramado sem emitir um único som, em um transe coletivo que parecia anestesiar o Rio de Janeiro. O Uruguai era bicampeão do mundo. E o Brasil, que havia acordado com as roupas de dono do mundo, se via despido encarando o abismo de sua própria fragilidade no maior palco que já havia construído. O colapso foi tão absoluto que destruiu até o protocolo da FIFA, o presidente da entidade. Jules Rimet desceu as escadas da tribuna carregando a taça de ouro. Ele esperava encontrar uma festa apoteótica, um microfone e o presidente Eurico Gaspar Dutra pronto para o discurso. Em vez disso, Rimet encontrou o caos silencioso. Dutra e os políticos que horas antes disputavam os microfones para surfar no otimismo da pátria haviam abandonado o estádio às pressas pelas portas dos fundos. Não houve hino nacional, não houve palanque, não houve cerimônia. No meio do gramado, sem discursos, Jules Rimet quase que secretamente entregou a taça de campeão ao capitão uruguaio Obdulio Varela. A vitória do Uruguai era legítima, mas parecia um fantasma assombrando um cemitério de cimento armado. Nas ruas da capital, o carnaval planejado deu lugar a uma ressaca de silêncio e assombro. Os fogos de artifício que sobraram nunca foram acesos. Os jornais da manhã seguinte pareciam obituários de guerra. Manchetes como a catástrofe, o drama ou simplesmente páginas em branco com tarjas pretas de luto traduziam o sentimento de uma população que se sentia humilhada diante do espelho do mundo. O serviço médico registrou infartos nas arquibancadas e nos dias seguintes o Rio de Janeiro foi tomado por boatos sombrios de tragédias passionais. O escritor Nelson Rodrigues sintetizou aquele sentimento cunhando uma das expressões mais profundas da nossa sociologia, o complexo de vira-lata. A sensação de que o brasileiro, por mais que tentasse, por mais que construísse o maior palco do mundo, estava fadado a falhar no último segundo devido a uma inferioridade imaginária. O trauma de 1950 mudou o Brasil para sempre. A camisa branca e azul, usada naquela final, foi banida, considerada maldita e enterrada na história para dar lugar ao nascimento da camisa canarinho. A obsessão em curar a ferida do Maracanã moldou uma geração de operários do futebol que, 8 anos mais tarde, na Suécia de 1958, finalmente provaria ao mundo que o homem brasileiro não era um vira-lata. Mas a cicatriz daquele 16 de julho nunca sumiu totalmente das colunas de concreto do Maracanã. Ela permanece ali, invisível, lembrando que a glória e a tragédia andam de mãos dadas no grande teatro do tempo. Eu sou o eco das eras. Se você tem coragem de olhar para as sombras do passado, inscreva-se no canal. Até a próxima!